Fala galera, beleza? Antes de mais nada, antes de nós começarmos esse papo, só vamos relembrar umas coisas aqui, como por exemplo, falar sobre a era as diversas eras, né, dos quadrinhos, tá? Só para poder elucidar melhor alguns pontos depois, tá? Nos quadrinhos existiram diversos tipos de eras, né, como que algumas pessoas costumam chamar, né? E foram Era de Ouro, Era de Prata, Era de Bronze, né, que se desmembra em Era de Chumbo, Era Sombria, Era das Maravilhas. Como que isso daí funciona, tá? Era de Ouro foi a época do início, tá, da população dos quadrinhos super-heróis, tá? Onde que vieram os grandes nomes, né, da DC, né? Vamos começar por aí, óbvio. Personagens como Superman, o Batman. No começo, tá? Bem no começo mesmo, você pode ter algumas discrepâncias assim, entre o que é hoje em dia, como por exemplo, nas primeiras versões do Batman, ele utilizava um revólver, ele matava, na verdade ele matava até de uma maneira bem cruel. Ele era um herói, óbvio, né? Como assim é hoje em dia, mas com uma versão diferente. E muitos anos depois, por causa de um livro chamado Sedução dos Inocentes, né, escrito pelo psicólogo Wertham, os quadrinhos foram mal vistos, né, e foram agentes culpabilizadores da violência nas crianças, né? As coisas que nós vemos hoje em dia com relação a tudo que é novo, né, por exemplo, por causa do videogame, na época era por causa dos quadrinhos. E isso daí, para aquela época, né, dos anos 50, foi uma motivação incrível para eles começarem a queimar revistas, desvalorizar tudo, e em prol disso o governo criou algo chamado Comics Code, né, que é tipo um selo de qualidade de ética dos quadrinhos. Muitas empresas tiveram que aderir a esse selo para que elas conseguissem continuar vendas e não fechassem, né? Nessa época aconteceram muitas fusões de empresas de quadrinhos, mas isso daí não vem ao caso. O fato é que, por causa da Era de Prata, o que nós vemos hoje como a infantilização, né, de armas de raio, sangue colorido, né, sangue verde, humanoide, cabeça de inseto, era de personagens gorila, né? Tudo quanto é tipo de maluquice infantil, né, no caso, entre aspas, foi criado nessa época, né? Justamente porque como eles não podiam fazer personagens mais densos ou histórias mais violentas como eram feitas na Era de Ouro, eles tinham que infantilizar tudo, né? E aí, muito tempo depois, mais ou menos nos anos 70, 80, veio a Era de Bronze dos quadrinhos, né? Onde que eles falam sobre modificar a Comics Code, né, para deixar um pouco mais maleável. Foi a época da vinda também de temas um pouco mais reais, né? Como colocar tráfico de drogas nas histórias, colocar temas sociais nas histórias, né? Como personagens negros, né? Essas coisas mais da época, né? Também foi a criação de anti-heróis, como o Justiceiro, como o próprio Motoqueiro Fantasma, né? Foi a época de um amadurecimento mais sensato, né, coisa que já deveria ter acontecido antes, provavelmente, né, por causa da Era de Ouro, mas, enfim, né, os quadrinhos também tiveram essa época de aquisição. Então, finalmente, nós pulamos para a Era Moderna, né, que é finalzinho dos anos 90 para cá, né, que é a modernização, essa explosão da cultura pop, né, que envolve a transmídia, no caso, né, para pegar a ideia que vende, né, o quadrinho vende, né, começou a vender muito mais, né, e levar para animação, para videogame, para filme, né. Já existiam filmes antes por causa de inúmeras complicações. Eu faço um vídeo especificamente sobre isso futuramente, né, deixo isso daqui como um ponto. Mas sim, nessa época surgiram muitas coisas, né, relacionadas a quadrinhos, né. Então, assim, por que eu falei sobre essas diversas eras? Por que eu citei tanto, né? Foquei muito nessa parte de mercado, né? Por causa do seguinte, já existiu, né, uma época, né, na verdade diversas épocas, em que o mercado dos quadrinhos entrou em crise e para isso eles tiveram que vender nomes, né? Eles tiveram que fazer uma alta rotatividade de roteiristas
né, e fizeram com que muitos personagens mudassem sua faceta ao longo das décadas. Então, assim, se você tem alguns anos, tá, de quadrinhos, você já deve ter visto 1 ou 2 ou 3, no máximo, roteiristas passarem pelo mesmo personagem. Agora, se você já leu desde muito tempo, né, você não precisa ter muito tempo de leitura de quadrinho, né, muitos anos de experiência de quadrinho, né? Mas se você tiver tido muito tempo de leitura, se você tiver lido tempo suficiente, você pode ter percebido que os personagens se remodelam ao longo do tempo. Isso daí é inevitável, né? Tanto em quadrinhos quanto em outros tipos de mídia, cinema e tudo mais. Então, assim, é bem interessante focar nesse ponto, tá? Antes de continuar aqui o review, porque muita gente ainda não tem essa maturidade de mentalidade, né? Principalmente quando nós falamos sobre adaptação para cinema, né? Aí a coisa fica mais pesada. Então, tendo isso em vista, that kind of power is very dangerous. Today is a day for truth. A gente pode começar pelo roteiro, né? Vamos começar pelo roteiro, que eu acho que é a parte mais simples. Olha, putz, eu adorei o roteiro. Eu acredito que os caras eles foram muito detalhistas a ponto de dar muita referência. Eles pensaram muito no fã, mas não naquele fã liviano, mas sim no fã assíduo. Aquele cara que já tá aí há um tempo na estrada e que ele já viu muita coisa, né? Então, assim, um ponto positivo, tá? Eles pensaram muito nisso daí, de tanto que a cada ponto do filme, na verdade, eu não vi nenhuma parte do filme que não tivesse uma referência, né? Não passou 5 minutos sem uma referência. Eu acho que o Capitão ia morrer assistindo esse filme, né? Agora, o lado ruim disso daí é que isso daí pode confundir muito o público, né? Principalmente a galera que não tá tão antenada. Então, assim, é bom por um lado, péssimo por outro isso daí. O formato de história, tá, com relação a como que foi passada cada cena, me lembrou muito quadrinho. Eu tenho certeza que se alguém tiver tempo suficiente para fazer um trabalho interessante de pegar cada cena do filme e transformar em painel de quadrinho, vai fazer uma HQ do filme e vai ter algumas páginas bem legais. Porque eu acredito que quando o Snyder ele pensou nas cenas, ele deve ter pensado como quadrinho. Isso daí é certo. Você pode pensar até mesmo em como que eles fizeram as filmagens com relação à distância focal, principalmente cenas de ação, né, as cenas chapadas, né, justamente para poder mesclar, né, o foco principal com o cenário. Isso daí foi uma jogada muito minuciosa, o cara foi muito bem trabalhado nisso daí. Eu acredito que o problema nisso daí é que pode cansar a vista, né? Quem vai para lá, sendo acostumado a ver filmes mais lentos, né? A ver filmes mais políticos, no caso, políticos entre aspas, né? Filmes com muito tempo de duração para cada cena, pode se cansar com muita facilidade. O único ponto alarmante para mim é que Chris Terrio, né, o roteirista do filme, ele é um cara muito bom, tá, para fazer filmes que tenham histórias dentro de histórias, né, a lá Shakespeare, um filme dentro de um outro filme, né, uma história dentro de uma outra história, para poder fazer com que a história externa se torne mais real, né, você faz algo muito mais fantasioso dentro dela, né? Assim como são histórias onde que você tem um sonho ou você tem uma imaginação dentro de um personagem, justamente para poder tornar a parte fora daquilo ali mais real, né? Isso o Chris Terrio fez muito bem, principalmente em Argo, né? Não é à toa que ele conseguiu um Oscar, então assim, parabéns, né? Agora o ruim é que ele é um roteirista para filmes densos, né, com pouca movimentação de personagem, né? E filme de história e quadrinho tem que ter muita ação, principalmente dessas grandes como Marvel, DC, eles vão ter muita ação, eles vão ter muita coisa para fazer, e isso daí talvez ele não consiga trabalhar tão bem.
né? O Snyder ele consegue suprir essa necessidade de ação, né? Óbvio, afinal de contas o Snyder ele é um diretor para filmes de ação, porém sem um roteiro muito bem elaborado para isso, é bem possível que eles possam entrar em desacordos diversas vezes, né? Quando eu falo que ele teve muito carinho, né, para desenvolver cada cena, né, eu falo muito bem com relação às referências, como por exemplo no começo do filme, onde que ele indica, né, o nome da rua, onde que vai ser a primeira aparição do Batman no filme, né? A rua tal, 1939. Porra, isso daí foi mais ou menos a época onde que o Batman foi criado, né? Então, assim, é muita coisa para você associar ali, né? A própria primeira página da Action Comics 001 aparece, né? Quando o rapaz sem as pernas, ele tá fazendo alguma pesquisa ou procurando alguma coisa, tá ali no meio. Então, assim, ele pensou muito bem em cada detalhezinho, né? Ele foi bem minucioso nisso daí. E o roteiro ele foi construído para ter particularidade e visão de todo, né? De tanto que quando você pega todas as partes em que mostram alguma coisa, né? Como, por exemplo, a Mulher Maravilha lá no final falando que já lutou com coisas iguais e de outros mundos, quando aparece a caixa materna, né? O próprio Sr. Silas lá, o Olo colocando a caixa materna no filho, o Flash voltando no tempo, né? E falando, não, tá muito cedo. Ele, a cada momento ele mostra que o universo é muito maior do que aquilo, em cenas particulares, né? A cena ela funciona sozinha e a cena ela funciona como um todo. Então, assim, ele foi muito minucioso a entregar cada pedaço do filme como pedaços independentes, mas que eles funcionam como sempre uma mensagem, falando, olha só, vai ter mais do que isso, olha só, vai ter mais do que isso, né? E eu achei esse carinho, né? Esse cuidado de mostrar isso daí para o fã, né? Para quem estiver vendo, né? Para o espectador, eu achei sensacional, eles estão de parabéns com relação a isso. Me ganharam com isso daí, principalmente com o sonho do Batman vendo aquela porra daquele homem enorme assim por causa do Darkseid. Cara, o que foi aquilo? Meu Deus do céu, o que foi aquilo? Para quem não está acostumado, principalmente aos Novos Deuses, né? Criação do Jack Kirby, quando ele fez a criação, né, quando ele criou os Novos Deuses, né, com Apocalipse e o planeta lá do Pai Celestial, que eu sempre esqueço o nome daquela porcaria, ele pensou como que no final das contas, né, os Novos Deuses eles fossem alienígenas, porém a parte do universo, né, de tanto que sempre que eles criam um mapa do universo, eles colocam vários multiversos, né, vários universos, multiversos, e os planetas. Apocalipse inova alguma coisa à parte. Isso daí significa que eles estão em um plano maior. Então isso daí dá essa sensação, dá essa mensagem de divindade, né? E isso daí mostra muito mais na história da crise final, onde que quando o Darkseid morre, né, supostamente morre na batalha final lá, né, do Ragnarok deles, ele vem para a Terra, a sua essência vem para a Terra em forma de influência e ele começa a perverter e corromper, né, a Terra. Ele renasce em um ser humano, né, e reencarna no ser humano aos poucos, assim como nos seus séculos. E com isso eles começam a corromper, né, a realidade ao seu redor, né? As pessoas ficam mais violentas, o mundo fica mais obscuro, né? De uma forma bem ao estilo Cthulhu mesmo, sabe? E essa forma que Terrio, né, e o Snyder fizeram, né, mostrando os pesadelos do Batman, né? A forma com que até o próprio Luthor, esse daí eu vou falar mais à frente. A forma com que o próprio Luthor, né, começa a agir, né,
são indícios, né, de que o Snyder e o Terry fizeram, né, o Darkseid nesses moldes, né, como uma força da natureza, onde que ele vai se reencarnar. Ele provavelmente vai se reencarnar em algo ou alguém, ou ele vai vir mesmo em físico, que se foda, vai ser uma luta sensacional, né? Eu estou esperando por isso, mas ao que tudo indica, ele puxou muito dessa fonte, e essa fonte eu amo. Então, assim, ganharam mais pontos comigo. Enfim, né, eles colocaram muita coisa das HQs, isso daí não tem nem como, é indiscutível, né? Misturaram Morte em Família com Morte do Superman, né, com a parte do Doomsday, né? Eles colocaram a Nova Fronteira, porque claramente por causa do Superman aparecendo na Terra, né, todo e qualquer tipo de super ser está começando a sair das trevas, vamos dizer assim, né? Então, eles estão buscando muitas boas fontes, muitas excelentes fontes, né? E isso, por um lado, é excelente, porque, afinal de contas, você vai ter muita coisa boa, né? Com relação à história, eles estão tentando colocar de uma maneira bem coesa, e, particularmente, eu acredito que estão. Afinal de contas, quando você está lidando com algo que envolve filme, né, que precisa de milhões, que são centenas e centenas de milhões de dólares de investimento gastos, você não pode fazer 30 filmes, né, para colocar diversas histórias. Afinal de contas, são mais de 75 anos de DC, então existem dezenas de mini-sagas, dezenas de sériezinhas pequenas que muitos fãs gostariam de ver, porém, colocando isso daí de uma maneira bem realista, nós não vamos ver nem um décimo, né? Por conta de uma coisa muito simples, né? É caro, fazer um filme é caro, né? Então, o melhor que os cineastas podem fazer é juntar, né, as partes mais importantes, ou as partes que podem ser juntadas, e dar uma certa coerência para elas. Eu acredito que isso eles estão fazendo muito bem. Olhando por esse ponto de vista, é sensacional. Claro, você poderia fazer uma série, mas é muito difícil você fazer uma série com o time principal, né? Vamos dizer assim. Seria muito interessante, óbvio, mas tirando o Flash, que mesmo assim vai aparecer no filme da Liga da Justiça, eu acho bem difícil você ter uma série com algum personagem principal. E óbvio, eu não poderia esquecer de Neil Tyson. Meu Deus do céu, eu fiquei desesperado, minha namorada, coitada, ela deve ter ficado desesperada pensando que eu estava tendo algum ataque, porque assim, cara, Neil Tyson, ele é sensacional, e isso daí foi também, né, acredite ou não, também foi uma referência de quadrinhos, até porque ele apareceu na segunda edição do Superman, tá, nas 952, então, tipo, eles pensaram em tudo mesmo, tá? Mesmo com relação a muitas referências e muitos HQs, eles ainda podem fazer algumas coisas, como, por exemplo, mesmo mostrando algumas partes, né, do que aconteceu em Morte em Família, eles podem fazer um prequel com o Batman e mostrar o que aconteceu de verdade, que provavelmente o próprio Ben Affleck, como diretor do filme do Batman, deve fazer. Ainda tem muita coisa que eles podem mostrar, né? A própria ideia do prequel da Mulher Maravilha acontecer depois do filme em que ela aparece, e muito bem, aliás, é uma forma deles mostrarem que eles vão fazer isso. Então, eles viram que isso daí funciona e estão começando a colocar da mesma forma, né? Da mesma forma que a concorrente. Não exatamente, né, da mesma forma, porém, eles estão começando a unificar o universo desde já, sem precisar dar muita explicação. Com relação à direção, tá, eu acredito que é algo que muita gente não deve ter notado, né, pelo visto, né, há tantas críticas negativas com relação a isso daí, mas, ponto de vista meu, eu acredito que deve ter acontecido assim. Porém, o Snyder, ele tem uma certa técnica, né, uma boa técnica, né, de mostrar, né, o ponto de vista do personagem,
né, no filme, afinal de contas. Na maioria das cenas em que os personagens agiam de uma maneira assustadora ou como um deus, né, acima do pedestal, eram pontos de vista das pessoas, né, dos seres humanos que olhavam eles, afinal de contas. Na cena do Batman, onde que ele aparecia a primeira vez, né, você sentia, né, uma certa tensão ali, né? Isso daí era incômodo para quem estava assistindo, mas era compreensível pela cena em questão. Então, quem não está acostumado, né, a esse tipo de filme, a ter esse tipo de experiência cinematográfica, ela pode realmente ficar incomodada e achar que aquilo ali foi por causa do filme, que o filme foi ruim porque te trouxe uma sensação ruim, né? Só que arte, né, de certa forma, é isso, né? Afinal de contas, a arte ela tem que te dar algum tipo de sensação, né? Mesmo que seja esse tipo de sequências de movimentos, ou sequências de ação, ou sequências de imagem, me deram um determinado incômodo, ou me trouxeram uma determinada alegria. E isso daí te causou uma reação, e isso daí foi arte. Sem contar que o filme todo ele mostra que é uma ponte, tá, entre Man of Steel e o filme da Liga da Justiça. Mesmo com tudo que aconteceu no filme, ele mostra que é só uma ponte, afinal de contas. É um filme de saga. Todo filme de saga é um filme de continuidade. Ele só vai fazer sentido para você se você entender que ele precede, né, um filme e antecede outro. Afinal de contas, tem o Man of Steel antes. E agora vem o Batman vs Superman. Aí depois vem o Liga da Justiça, né? Sem contar que ainda tem o próprio Esquadrão Suicida, que é um filme à parte disso daí, porém ainda pertencente ao mesmo universo. Então, quer dizer, é um universo se formando e o filme é como se fosse um capítulo de uma série de longas metragens. O único revés disso daí é que o filme não funciona sozinho, né? Isso daí eu concordo. Se você pegar esse filme e ver como um filme de começo, meio e fim, você vai se confundir com muita facilidade. Afinal de contas, o filme ele não foi feito para isso, né? É ruim de um ponto de vista de filme. O filme não funcionar sozinho é falho, né? Isso daí eu concordo, mas de um ponto de vista de quem lê quadrinhos, né? Uma história em quadrinho em si, né? Uma HQ sozinha em si, quando é pertencente a uma série de HQs, ela não faz sentido sozinha, porém ela faz parte de um todo. Né? Eu acredito que até mesmo nesse ponto Snyder está fazendo sentido, né? Mais um ponto para ele nesse quesito. Novamente, né, digo que as cenas de ação dele foram impecáveis, né? A parte, né, dele colocar muita distância focal, né, justamente para dar mais movimento à ação. Nossa senhora, nossa. Foi algo assim sensacional, foi uma coisa que eu quero ver de novo, e de novo. Eu sei que eu vou ter um pouquinho desse filme, né? uma visão a mais desse filme a cada vez que eu tiver visto ele, né? Então, eu sei que suas cenas de ação, elas são um aprendizado, né? Mesmo com relação às partes que qualquer um pode ter considerado ruim, eu não sei como, elas são um aprendizado. Se você pausar em cada cena que tiver ali, você vai ter uma cena de ação diferente. Se você escreve, se você desenha, cada cena de ação que tiver ali, cada frame de ação que tiver ali, você vai ter uma cena muito bem desenhada, né? E isso daí o Snyder fez de maneira impecável. E da mesma forma que eu digo que ele fez algumas coisas em excesso, né? Ele realmente fez muitas coisas em excesso, como por exemplo,
mostrou muito, né, de Cachamã, de outros personagens, da própria Mulher Maravilha. Só que, assim, eu acredito que, apesar de não ter sido aparentemente desnecessário, né, torno a dizer, é um filme de continuidade, então muita coisa vai fazer sentido mais lá pra frente. Eu achei válido, porque ele mostra, né, como eu falei anteriormente, ele mostra todo o tempo que é um universo maior do que mostra naquele filme. Então, cada cena que ele coloca a mais além da trama principal, é uma cena para você saborear o que tá para vir por aí, né? A parte da Caixa-Mãe, torna a dizer, cada vez que a Mulher Maravilha entra em cena, um ponto em específico, né? Porque se você parar para pensar, né, como um colega meu, Estevam, falou, nas cenas de ação da Mulher Maravilha, em momento algum dá um close na bunda dela, né? Isso daí parece uma coisa boba, né, para os mais desatentos, mas eles mostram o quanto eles estavam focados em mostrar a Mulher Maravilha guerreira, né? A Mulher Maravilha, a personagem que combate, né? E raramente você vê alguma coisa do tipo sensualidade em combate. Combate não é uma coisa sensual, combate é uma coisa de vida ou morte, né? Principalmente em combates mais críticos. A personagem Diana Prince, ela aparece como a personagem Diana Prince e ela rouba a cena. Todas as cenas que ela aparece como Diana, ela é uma personagem que centraliza, né, a cena, né? Ela chama a atenção, né? Ela esbanja a sensualidade, tá? Mas enquanto Diana separaram bastante, né, no sentido Diana Prince, a embaixadora, né, sensual, bonita, inteligente, incrível e tudo mais, e a Mulher Maravilha, guerreira, destemida, que ela pode ser, que ela é extremamente corajosa. Enfim, eles deram esse contraste assim de uma maneira muito clara. Eu achei isso daí sensacional. Bom, com relação à trilha sonora, não tenho muito o que falar, né? Afinal de contas, é Hans Zimmer. Eu sou muito fã desse cara, eu vou ser muito parcial, muito mais do que o próprio filme em si. Mas tiveram algumas partes em que não foram memoráveis. Eu lembro muito das cenas, mas não me vem à cabeça a música. Isso daí é levemente preocupante, principalmente se for levar em consideração que ele fez, né, de acordo com o trabalho do cara. Você pega os trabalhos do cara, né, e você vê que toda a cena, né, todas as grandes cenas dos filmes tem uma trilha sonora que são memoráveis, né, mas para BVS eu não lembro de nenhuma. A trilha sonora foi ótima, né? Eu não estou dizendo que não foi, mas ela não teve nenhum ponto memorável, né? Eu acredito que foi plano a atuação, né, do Hans Zimmer. Foi boa, foi muito boa em muitos aspectos, porém ela foi constante. E eu não tenho como dizer que isso daí é uma coisa boa, porque você precisa de um ponto de comparação para você conseguir se guiar. Então, se você está vendo tudo no mesmo nível, você perde um pouco o foco. Com relação ao elenco, eu não tenho muito o que falar. Brincadeira, tenho sim. Parece que todos os atores eles se encaixaram muito bem nos personagens, né? Todos eles ficaram muito naturais. Isso daí é o que dou meu braço a torcer. A Gadot como Mulher Maravilha, apesar de muitas críticas negativas com relação ao corpo, enfim, né, essas críticas que a galera gosta de fazer bastante, ela fez uma excelente Mulher Maravilha, ela fez uma excelente Diana Prince, ela vai continuar a exercer um excelente trabalho, pelo que eu estou vendo, e eu não tenho o que reclamar com relação a ela, né? Ela, todas as vezes em que ela aparece no filme são vezes decisivas, então ela também ainda não teve muito tempo para poder mostrar tudo que ela pode fazer, né? Então, assim,
ela saiu muito bem no tempo que deram para ela. O Ben Affleck como Batman, ele foi um tapa na cara de tanta gente que tá chegando a sentir em mim aqui, sabe? Ele foi um excelente Batman. Ele tá muito grande. Ele tá o Batman do Arkham City. E isso daí eu não digo nem com relação ao ao corpo em si, mas a forma do Batman de ação. Eu acho que esse daí é o Batman mais perto dos quadrinhos que eu já vi, tá? Em todos os filmes, tá? Mesmo com relação aos filmes mais antigos, com os Batman cheios de gadgets, eu acho que ele foi o mais perto dos quadrinhos que eu já vi. O Luthor, né? Jesse Eisenberg, eu achei ele muito bom, né? Ele foi um ótimo Luthor, né? Christian Hill, ele fez uma adaptação controversa, né, ao meu ver, apesar de eu ter gostado muito. Eu sei que para um público geral pode ter ficado estranho, afinal de contas, a maioria das pessoas estão acostumadas a ver o caricato Luthor, né, o empresário sóbrio com terno risca de giz. Muita gente esquece que uma das primeiras formas dele aparecer, né, uma das primeiras versões do Luthor, foi ele cabeludo, né? Ele já apareceu cabeludo, né, semi-careca, né, com o franciscano em cima, gordo. Então, assim, o Luthor já apareceu de diversas formas, né? Eu acredito que essa forma do Christian Hill é a forma mais atual, afinal de contas. O Luthor ele sempre foi um ricaço caricato de sua época, né, um empresário de sucesso da sua época. E na nossa época, o CEO de sucesso é aquele cara que não tem muita interação social, né? Afinal de contas, você pega Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, e mesmo assim ele incluiu muito bem essa personalidade do CEO, que não tem muito para mostrar, né? Muito carisma com o público, ou introvertido, né? O CEO introvertido com o lado mais psicopata do Lex Luthor, né? Afinal de contas, Lex Luthor é manipulador, né? Então não esperaria nada menos do que uma primeira aparição como uma pessoa que não mostraria quase que nenhuma ameaça a ninguém, né? Eu não esperaria um Lex Luthor já ameaçando meio mundo, já sendo uma ameaça pública, né? Ele fez um excelente Luthor. Tá? Pode não ter sido o Luthor que as pessoas queriam com relação à Liga da Justiça, enfim, desenho da Liga da Justiça por aí, mas com relação à adaptação ficou excelente. Com relação ao Batman, que muita gente está falando, o Batman assassino em massa. Cara, assim, eu acredito que vocês, né, como que eu falei, né? Entendam um pouquinho sobre como eles construíram, né, o Batman do Ben Affleck, tá? Era de Ouro, vamos lá, Era de Ouro. O Batman da Era de Ouro, ele matava, tá? Ele matava com requinte de crueldade. Era do tipo, ele vinha de voadora com uma capa de morcego e acertar o pescoço do sujeito, amarrar o pescoço do sujeito na Batwing e sair voando até o pescoço dele quebrar. Então, assim, o Batman ele era um puta de um assassino e andava com um revólver, tá? Enfim, veredito final. O filme é excelente, né? Ele tem um roteiro muito bom, né? Mas ele é um filme de continuação. Então, assim, o roteiro dele é ótimo se você lembrar do Man of Steel como um predecessor e lembrar que ele é uma ponte para outros filmes, né? Como a própria Liga da Justiça, como o filme do Esquadrão Suicida, como já falei. Então, mesmo sendo um filme de continuação, então ele é péssimo como um filme sozinho, né? Se você não quer ver como continuação, se você quer ver um filme com início, meio e fim fechado, você não vai encontrar no Batman vs Superman, tá?
Eu não vou falar muito mais sobre os exemplos, sobre o que aconteceu no filme, senão eu vou tomar muito mais desse tempo daqui. Eu já devo ter tomado muito, já me custou muito suor. Sério. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, dê aquele like, né? Se você não curtiu, fale aqui, né? Se você curtiu também, fale aqui, é bom. Dê sua opinião. Se você assistiu o filme, fale um pouco sobre o que você achou. Tá? E é isso, galera. Muito obrigado. Tchau, tchau. Solidão, solidão, estou só, você nem tem noção.